Boa noite, Priscila. Tudo bom? Tá ouvindo direito? O sol tá saindo bom? Oi, Gresk, boa noite. Como é que vocês estão? O telefone tá caindo. Matheus, oi, Matheus. Como é que você tá, querido? E a família? Também tô ótima. Muito bem mesmo. Maria Cristina Junqueira. Boa noite. Boa noite, São José dos Campos, São Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Só para lembrar, quem quiser pegar sua água, né, enquanto há tempo, para botar para fluidificar, né? Ah, eu também, Matheus. Você é sempre carinhoso, meu querido. Ô, espírito amigo. É um prazer também estar aqui, é um prazer renovar todas as vezes nossos votos, né? Já falei com Simone, nós vamos ter novos cursos daqui para frente, mas eu fiz as contas e nós temos até mais da metade do ano ainda no Memórias, por ser uma aula por mês, por dar uma parada no Natal. Não sei como é que Simone vai decidir em fevereiro, né? Porque é muito próximo do Carnaval, as pessoas viajam. Mas é sempre muito bom. É muito bom, né? Adoro. Fico feliz da vida. Falta somente um minutinho. Então vamos todos elevar nossos pensamentos para que possamos se ligar ao alto, né? Para que a gente possa fazer essa conexão, para que a nossa percepção aumente e para que nós possamos irradiar através desse curso boas energias, bons pensamentos, para que os bons espíritos possam utilizar, né? Utilizá-los. Boa noite, Antonieta. Boa noite, querida. Bom, já são 20 horas e 30 minutos em ponto, né? Então vamos iniciar o nosso curso Memória dos Suicidas. Mas antes disso, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a mestre e amigo, agradecendo pela oportunidade do trabalho, agradecendo pela essa turma maravilhosa, né, que tanto me incentiva, que tanto me acalenta, pela essa casa, pelo Gresk, Senhor. Já chegamos ao final do ano, que essa casa seja muito e muito e muito abençoada. E que todos os trabalhadores lá sejam muito bem envolvidos na sua vibração de paz e amor. A toda essa minha turma querida também, que nesse momento recebam cada um beijo no seu coração. E vamos dar início, Senhor, com a sua permissão, o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Eu já estou saudosa, gente. Só para contar para vocês. Hoje nós vamos começar a terceira parte, o capítulo 1 da terceira parte, que fala da cidade universitária, né? Então hoje nós vamos entrar na terceira e última parte desse livro, que a gente já está se dirigindo realmente para o fim, né? Boa noite, Marco Aurélio. Mas antes de começar, vamos recordar a aula passada, né? Que foi o capítulo 16, em que se tem como subtítulo
novos rumos, né? E nós vimos ali que o Camilo e seu grupo estavam todos já livres da tutela do departamento hospitalar Maria de Nazaré. E Camilo, eles ficaram todos muito preocupados. Já que eles estavam livres, já que eles já poderiam dizer, eles estavam tensos para saber qual seria o novo rumo que eles iriam tomar, qual seria o novo passo, qual seria a nova situação. E dali em diante, cada um escolheria o que iria fazer, porque o livre-arbítrio é utilizado, né? E o Camilo resolveu ficar na erraticidade o mais tempo possível, enquanto Jerônimo e Mário Sobral preferiram ir logo para o recolhimento para ter uma encarnação imediata, porque eles não aguentavam mais de tanto remorso mesmo, né? E qual seria a expiação de Jerônimo? Como a gente já está entrando no terceiro e última parte, eu vou fazer um resumo bem resumido de quase tudo, tá? Para a gente poder seguir adiante. E qual seria a expiação de Jerônimo? No cenário profissional, ele possuiria riqueza para ressarcir os antigos débitos que ele deixou no passado. Não sei se vocês lembram. Mas ele iria falir em seguida. E no segmento familiar, ele não teria mais seus filhos de perto, conforme tinha combinado com Maria, né? Mas terá filhos para zelar, antes ou depois que ele falir. Mas ele vai ter, o compromisso dele é acolher todas as crianças abandonadas para que ele seja pai de todas essas crianças, já que ele não teria seus filhos com ele. E haveria possibilidade de queda? Sim, porque como nós temos o esquecimento do passado, o que nós firmamos no plano espiritual, muitas das vezes aqui nós não fazemos, porque poucos são os que saem da encarnação completista. Mas a nossa consciência nos inquieta, e isso é uma chance de permanecer inquieto, a consciência dele, para que ele possa recomeçar. Vimos também o desenrolar dos filhos de Jerônimo, se lembram? Que é assistido por Maria. Então nós vimos que Margaridinha saiu do prostíbulo e foi para o Brasil, e lá casou-se com um homem muito bom, muito carinhoso, um homem honesto e confiável. Albino é comerciante modesto em Lourenço Marques e corresponde-se assiduamente com aquele seu mentor Fernando, lembra que ia visitá-lo lá na cadeia? E casou-se com uma bonita morena portuguesa africana e teve duas meninas gêmeas. E assim, ali terminou a vida dele, né? Daquela vida de conturbada que teve em Portugal, e tendo uma vida mais tranquila, em que as pessoas olham e ninguém diz que um dia aconteceu aquilo tudo. Zulmira foi amparada pelas duas filhas mais velhas, né? Aí você vê o coração de uma pessoa boa, né? Não guarda rancor. Aqueles dois suicidas, lembra do manicômio, que foram levados para reencarnar, que aí foi levado um casal português e uma brasileira, né? Então, um foi para Portugal, o outro foi para o Nordeste brasileiro, e nada mais soubemos depois disso, né? Eles reencarnaram, a única informação que nós temos é isso. E aí Camilo fala que eles foram convidados para a cerimônia de desligamento, todos eles. Vimos ali uma coisa muito interessante, que existia uma linha divisória entre as arquibancadas e era divididos por classes sociais diferentes. E nós vimos que essa classe social diferente lá no plano espiritual é uma classe social dividida por vibração e pela moral de cada um. Então cada um ficaria estabelecido dentro das suas afinidades, dentro das suas vibrações e dentro da moral. E o que compunha a tribuna lá onde estava o Teócrito, né? Teócrito começando como diretor do departamento, depois veio o padre Anselmo, que era da torre, o irmão Santarém, que era do seu isolamento, irmão João, que com toda aquela sua falange. E aí é anunciada, vai iniciar a cerimônia de desligamento. E a voz de Teócrito
ele falava, ele reverberava tanto que era uma coisa quase que telepática, assim como Jesus fazia nas suas pregações, né? Jesus falava, para alguns ele falava e as imagens iam se formando, e para aqueles que não tinham condições ainda, só ficava escutando realmente as palavras sem conseguir alcançar a imagem. Mas ali, conforme Teócrito falava, ele falava e cada um escutava no seu idioma. O espanhol, o italiano, o português de Portugal, o português de Brasil com todos os sotaques e gírias, e ali todo mundo ficou entendendo que realmente como é que o discurso dele, né? E a finalidade da cerimônia é para que todos tomassem conhecimento da programação que deverão conhecer, estabelecer e aprovar, porque dali para frente cada um reencarnaria. Teria autorização para escolher reencarnar imediatamente, como foi o caso de Jerônimo e Sobral, permanecer algum tempo como colaborador, aprendendo a servir, né? Como nós vimos lá que tinham espíritos que eram colaboradores, ficar na colônia perambulando, né? Totalmente improdutivo, mas isso também não demoraria muito, ficar entre o invisível interior da Terra sem algo meritório para praticar, ou seja, ficar planando aqui na Terra, né? Sem nenhum objetivo, e prolongar a permanência ao lado de mentores, consagrando-se aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação. E aí, quem vai e o que vai determinar essa escolha, né? É a consciência de cada um. Cada um, como por exemplo, Jerônimo decidiu logo reencarnar. A consciência dele não permitia mais tempo na erraticidade, porque o remorso dele era muito. E quem optou pela reencarnação? O Ageno Penalva, né? Que foi de imediato, Jerônimo, Sobral e outros que obsessores lá da torre e também do manicômio. Esses foram logo de imediato. E quem permaneceu na colônia? Camilo, João de Azevedo, né? Aquele que gostava de jogar, Belarmino de Queiroz e alguns lá dos hospitais que se afinizavam também com eles. Esses permaneceram na colônia. E os que resolveram permanecer, no dia seguinte, logo imediato, eles já saíram do departamento hospitalar, foram acompanhados por Romeu e Alceste até o novo domicílio, que eles ainda não conheciam. E na ida, eles começaram a observar que a paisagem começou a mudar. Saiu de monocromática, né, para colorida, e aí a gente vê como o padrão ali já foi mudando, né? E Camilo, quando avistou pela primeira vez os cenários hindus, aí ele vai e exclama: louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido. Porque aquilo já era uma progressão enorme na condição deles, e assim termina o capítulo e um apanhadozinho do livro todo. E aí vamos dar início agora à Mansão da Esperança, que é Novos Rumos, né? Aí nós vamos ver para onde é que eles vão, para a Mansão da Esperança, e Camilo continua assim: a primeira noite foi passada em ansiosa expectação, porque realmente eles não sabiam como ia ser, né? E de nossos aposentos podíamos descortinar o jardim e o vasto horizonte da metrópole. E eu faço questão, e eu vou agora mostrar a visão dele, do que ele via, para a gente ver como é belo o plano espiritual, né? Onde a luz, a beleza, onde a iluminação, a cor, né? As flores são lindas, as flores se movimentam, tem um perfume maravilhoso, e toda a construção é uma construção soberba. Qualquer livro de André Luiz que você lê, ele descreve o cenário, como eu estou dando agora aos mensageiros, num posto de socorro. Era um cenário maravilhoso, era como se fosse aqueles castelos medievais de antigamente, com toda aquela muralha, com toda aquela beleza, com quadros que era a cópia do original, que era a cópia da Terra. E a gente vê a beleza que é o plano espiritual, né? Não precisamos ir para mundos muitas coisas, um pouquinho só. Nosso lar é uma colônia muito bonita. E ele começa a dizer que os edifícios eram soberbos, os pavilhões eram graciosos, constituídos em madrepérolas. Isso aqui a gente nunca vai ver no Brasil, na Terra.
Os caramanchões envolviam-se em fragrâncias delicadas, não mais insípidas e níveas como no departamento hospitalar. As avenidas imensas rasgavam-se entre arvoredos majestosos e lagos docemente encrespados, orlando de tufos floridos e perfumados. Edifícios de cúpulas induz uma cidade de contos de fada. Peguei só uma coisinha assim, tá? Para fazer ideia. Pra gente saber, eu gosto sempre de me situar no cenário, né? E era uma esfera um pouquinho acima da colônia Maria de Nazaré. Era um grauzinho acima, já tinha essa beleza, já tinha perfume, já tinha colorido, já tinha avenidas grandes, lagos encrespados, só um grauzinho a mais. E tu vê como Deus é bom para com seus filhos, né? E aí Camilo começa a relatar emocionado que detivemos-nos diante da escola que deveríamos cursar, porque eles estavam no carro, né? E o carro estacionou em frente à escola que eles deveriam estudar, e lá tinha um letreiro que dizia toda a matéria que eles iriam cursar. As matérias eram moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, Gênese e Esperanto. E Esperanto é um idioma que havia de estreitar futuramente as relações entre os homens e os espíritos. É a linguagem dos espíritos, né? Porque ali Teócrito ainda fala uma só língua, uma só bandeira e um só pastor. Então teríamos esse idioma que já se aprende desde o plano espiritual, para quando chegar aqui na Terra, André Luiz não ter aquela dificuldade toda que ele teve quando ele tentou se comunicar com os espíritos, porque ele não falava Esperanto, nem os espíritos também, eles não se entendiam, eles não se comunicavam, e aí tiveram que vir para o Brasil para poder ir para hospitais, ir para escolas, para casas, para residências, para que eles pudessem trabalhar. Mas se ambos já soubessem esse idioma, o sacrifício a expiação ia ser bem menor. E aí Camilo relata no capítulo anterior justamente isso que eu acabei de falar agora. E por isso foram trabalhar, porque não conseguiam se comunicar. Para eles tinham que estudar Esperanto? Para eles tinham que estudar Esperanto? Tinham. Para que a reencarnação levando a condição mais fácil. E não para não descuidar do que tudo que tinha aprendido no plano espiritual. Então, é um idioma, quem tiver a oportunidade de estar aqui ainda, né? A gente poderia estudar. E aí a gente vê que o estudo é uma coisa que os espíritos também sempre aconselham. Estudo, trabalho, servir, não é isso? Amor, caridade. Esses verbos vêm sempre em todos os estudos que nós fazemos. E aí chegou a separação, a hora da separação de Romeu e Alceste, né? E eles se sentiam assim, estranhos, separados, porque eles ficaram tanto tempo tutelados que a liberdade também era uma coisa que já tinha até pedido, assim, ai meu Deus, vou ficar sozinha, igual o filho quando vai para a escola, a mãe deixa, o filho entra e a mãe vai embora. E aí ele diz que apenas estava mudando de recinto dentro do mesmo lar, que porventura o universo infinito era um lugar da criatura de todos os filhos de Deus. Então eu achei tão interessante, né? Só mudou de cômodo, né? Eles foram embora para o hospital e eles ficaram lá na cidade Esperança. E quem era o diretor dessa cidade? Era o irmão Sóstenes. Só nome esquisito, né, gente? E o irmão Sóstenes vai e se aproxima do grupo, dando as boas-vindas, né? Meus caros filhos, que Jesus vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se inicia. E assim ele recebe o grupo de Camilo. E aí ele vai e relata: confiai, aprendei e trabalhai, a fim de possais vencer. Esta mansão vos pertence. Ó, que boas-vindas, né? E esses sempre foram os verbos que a gente está sempre vendo, né? Trabalhar, confiar e aprender. E o irmão Sóstenes continua dizendo o seguinte:
Maria ordenou sua criação, ou seja, da colônia, né? Para proporcionar preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Olha como Maria se preocupa em cada detalhe, em cada cantinho dos lugares em que seus filhos vão passar por necessidade, por engano, mas que ela não poupa de beleza, não poupa de absolutamente nada nesses locais em que ela cria, para que a gente possa se recuperar, né? Ela sempre está intercedendo por nós. Tudo é feito para reabilitação dos espíritos que ali passam. E ele ainda continua dizendo o seguinte: encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negrô dos erros de vós, o negrô dos erros de vos afastaram das pegadas do grande mestre, que deveis, antes do amor, a obediência. E isso é uma coisa muito importante, inclusive, para todos nós aqui. Porque a obediência é a mesma coisa do que concordar. A obediência é você ter disciplina. E a disciplina antecede a caridade. Então você vê que antes do amor nós temos que ter obediência a Deus. Entender que o que nós estamos passando é necessário naquele momento. Nós não entendemos por quê. Mas a única coisa que a gente tem que ter certeza é que está tudo certo. E ele ainda termina assim: espero que sabeis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. O que ele quer dizer com as próprias necessidades? É uma autoavaliação que todo mundo tem que fazer, né? A gente tem que fazer uma análise de nós mesmos, um julgamento sincero dos pontos que precisam ser transformados, refletirmos com clareza os pontos em questão. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, que é uma autoavaliação. E é quando ele usa o termo, de que compreender com a inteligência as próprias necessidades. E a gente só consegue compreender as nossas necessidades a gente fazendo uma avaliação de nós mesmos. Sem avaliação a gente se engana, sem avaliação a gente se enrola, porque nós achamos coisas que nós não somos, achamos que podemos coisas que não podemos, e avaliação a gente sempre deixa de lado, porque é muito difícil a gente estar de frente para nós mesmos e a gente se olha e fala: você mentiu, você enganou, você não agiu corretamente com aquela pessoa. Naquela situação você poderia ter sido mais fraterno. E quando a gente está diante desse nosso espelho, a gente não quer saber, aí a gente senta no puff do coitado do infeliz e lá fica chorando as pitancas porque Deus não nos entende, né? E essa reflexão é muito boa porque nos faz entender aquela passagem de Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi João que diz isso no 8.32. É só através da verdade que a gente se liberta. É só através da verdade que a gente consegue dar passos à frente na encarnação. Porque a gente patina, porque a gente nega a verdade do que nós somos, do que nós fomos. E isso nos atrapalha para a pessoa que nós poderemos ser. Essa pessoa que a gente vai crescendo passo a passo, com dores, com lágrimas, com espinhos, mas também com sorriso, com amor e com carinho. E Jesus apresenta a verdade como algo que não se pode alcançar. Ele mesmo falou que isso não seria ilusório. Ele nos mostra que a gente pode. Quando ele estava falando de revelação, ele estava falando de coisas concretas e absoluta. Porque Jesus é a verdade, né? E revelada por Deus. Jesus é a nossa verdade. Esse é o único caminho que nós temos que seguir. Então, não temos que ter dúvida nenhuma quando Jesus diz que é para a gente conhecer a verdade. Porque Ele é a verdade. Isso já foi revelado. E isso é concreto e isso é absoluto. Só basta a gente pegar, em vez de ficar só lendo, a gente decora e a gente vai lendo e entra aqui e vem para cá. Porque nós precisamos mudar esse percurso do entendimento, da razão para a emoção. São próximos aparentemente, mas são muito distantes.
E se a gente não se esforçar nesse sentido, a gente vai continuar patinando. E em silêncio todos ficaram, nada responderam, né? Porque o diretor lá da colônia da Cidade Esperança estava falando com eles, né? E entre lágrimas nos olhos, eles eram como os meninos tímidos que estavam indo pela primeira vez e deixando e vendo eles como aquele professor velho que ia castigar. Porque eles estavam ingressando na escola, né? Para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem, com tudo que eles tirassem dali, ir para uma nova encarnação. E logo após eles foram conduzidos ao internato, onde eles deveriam residir, Camilo descreve: aqui e ali deparávamos com turmas de alunos ouvindo seus mestres sobre os arvoredos frondosos, como outrora teriam sido na terra os discípulos de Sócrates e Platão. Senhoras transitavam pelas alamedas sob a supervisão de Maria Lumière e Vicença de Guzmán, né? E nessa esfera a gente já vê o feminino misturado com o masculino, né? Nesse degrauzinho que subiu, a gente já vai começar a ver aí mesclar o masculino com o feminino. E quem eram essas duas damas, né? Quem eram essas duas supervisoras? A Maria Lumière, mais tarde a gente vai conhecer porque tem uma nota no livro que diz que, apesar de Camilo ter colocado no livro, mas Leon Denis, quando foi fazer a revisão, ele resolveu tirar para mais tarde falar dela. E a Vicença de Guzmán foi uma jovem religiosa da antiga Ordem de São Francisco, era irmã do nosso amigo benfeitor Conde Ramiro de Guzmán. Se lembra? Também naqueles livros de Ivone Pereira, não sei se foi Cavaleiros de Lumière, acho que foi, tá? Mas vocês leem tudo, depois vocês me avisam. Então já era uma pessoa conhecida. E as duas damas convidaram a eles, né, esse grupo que tinha acabado de chegar, para uma reunião de honra, na qual todos foram convidados, aquela falange que tinha chegado, para que eles pudessem conhecer seus mentores, para que eles pudessem conhecer os seus instrutores, para eles poderem se ambientar. E nesse momento, zelaria paternalmente para cada grupo. Era um, como eu vou dizer, esses mentores seriam como os pais deles, que o acompanharia durante todo esse percurso do curso em que eles estivessem lá, daria toda a assistência. E a convocação foi feita pelas duas entidades femininas, né? Rita de Cássia, de Forrais Frazão. Quem era ela? Era uma menina loura e mimosa que mais parecia um anjo. Teria feito parte de um círculo familiar aristocrata. Teria tido uma derradeira etapa sofrida em Portugal. Doris Mary Steele da Costa fora a mãe terrena de Joel. Joel lá, aquele enfermeiro, lembra lá que recebeu o grupo de Camilo lá no hospital de Maria de Nazaré? E amigo deles do departamento hospitalar. Deixou a vestimenta terrena em torno de 50 anos de idade e era simpática e atraente. Agora, olha só, Camilo não se toca, né? Que palavrinha mais inapropriada. Simpática e atraente. Precisava usar o atraente? Era por isso que o feminino não podia ficar junto. Porque a mente sempre acaba distorcendo, indo para o outro lado, né? E é nesse comentário que a gente vê que era por isso que quando eles entraram para fazer as suas inscrições, se cadastrarem para o hospital, foi naquele momento, entraram juntos, né, o masculino e o feminino, depois o masculino foi para um lado, feminino foi para o outro, e eles só foram se encontrar agora, e assim mesmo com restrição. E algum tempo depois foram recebidos no auditório para a apresentação dos professores responsáveis pelo curso. E aí nós vimos ali uma turma de 200 alunos. Às vezes a gente fala, né, 40 alunos, nossa, que turma grande. Ali era uma turma de 200 alunos e Camilo relata que havia um contingente muito grande. Olha só que isso me despertou
bastante. Um contingente muito grande de mulheres brasileiras. E aí Camilo fica impressionado que elas pertenciam a variados planos sociais da Terra, né? E a estatística de mulheres suicidas no Brasil avantajava-se muito a de Portugal. E aí eu fiquei intrigada, gente. Eu li o livro para lá assim, gente, será que passou em algum momento essa informação? Eu não vi. Por que as mulheres, tinha mais mulheres brasileiras, aí tá fazendo um calor, né? Tinha mais mulheres brasileiras do que portuguesas que suicidaram. Fui procurar em outros livros, olha, eu realmente não encontrei. Se alguém encontrar e puder me avisar, eu vou gostar muito. O que eu acho, o que eu penso, eu, Serrana, tá? Que isso aí não, vocês podem até não aceitar, e se alguém achar em algum outro lugar me avise, que eu entendo que no Brasil tinha um clima que pesava muito mais para as mulheres, pelas roupas, um país quente, ter que usar aquelas roupas cheias de anágua, cheias de frufrus, as doenças desconhecidas que nós tínhamos aqui e temos ainda no nosso Brasil, né? Um modo de agir totalmente diferente e desequilibrado que era de Portugal, por causa inclusive da mistura de raças que não havia em Portugal, sabe? Não havia essa mistura de raças, como eles chegaram aqui, né? Índio para tudo que era lado. E a religiosidade aqui era menos severa, porque não tinha regras tão bem estabelecidas quanto em Portugal. Então eu acho, né? Eu entendo que deva ser por causa de todo esse contexto, né, que as mulheres eram levadas mais ao suicídio aqui do que em Portugal. Isso tudo levava um comportamento mais passional que muitas vezes resultava na escolha do suicídio, enquanto em Portugal era uma terra de costumes mais estáveis, uma religiosidade mais severa, porque a Igreja Católica lá era gestapona, então de uma certa forma te prende dentro daquele modelo religioso que é bom, quando você não tem nada, é muito bom mesmo. O clima e o modo de viver era bem conhecido, era uma coisa fácil para todos e tudo estava muito bem estabelecido. Eu consegui fazer essas duas análises de Brasil e Portugal, quer dizer, dentro da minha forma de ver, tá? É que eu tô lendo aqui de vez em quando me perco. Mas vou parar de ler, porque senão eu fico atrapalhada assim como vocês viram agora. Então eu fiz essa duas análises de Brasil e Portugal, é minha análise, né? Que até discuti com a minha amiga, para ver se ela tinha a mesma opinião, né? Porque para não ficar falando bobagem, porque justamente é minha opinião pessoal. Se alguém conseguir descobrir por que motivo as mulheres brasileiras se suicidavam mais, eu gostaria que me informasse. Eu realmente não encontrei nada. E quem presidia essa reunião era o diretor Irmão Sósteres. Ele era o guardião do burgo. E na direita, na bancada, né, ele ficava no meio. À direita tinha um ancião de barbas níveis, descendo até a cintura, e à esquerda um hindu clássico, né, que é tão venerável quanto o outro e apresentava menos idade. Tipo assim, um devia ter uns 500 anos e o outro 400, né, um pouco menos de idade. E olha que no plano espiritual ter essa aparência assim, envelhecida, né, não que seja feio, mas que tem esse termo, inclusive, de ancião, né? Para ter aquela barba longa, já deve ser um espírito muito velho, muito idoso. Porque normalmente o espírito no plano espiritual, que é um espírito de luz, eles são belos, eles não têm a feiura da velhice, né? E para aparentar velho, idoso, ancião, deve ser assim, Matusalém. E mais atrás tinha um jovem que ocupava uma cadeira também de mestre. Ele era bonito, de uma feição angelical e tinha um perfil hebreu. Irradiava impressionante doçura. E Irmão Sóstenes nos diz o seguinte:
Após a chamada dos pacientes e verificação de quem estava todos presentes, quer dizer, havia uma chamada nominal em que Camilo, João, Belarmine e alguns lá do hospital constavam nessa relação, nesse livro volumoso. Ele ainda ia checar se estava presente, chamava o nome e queria ver. Então é tipo assim, Serrana, presente, lá tô eu. E aí é para dar as boas-vindas. E aí inicia o discurso do irmão Sóstenes. Mas eu peguei só alguns itens, tá? E começava da seguinte forma: foram os únicos que atingiram condições de serem matriculados. Ou seja, foi um grupo para lá, mas nem todo grupo foi aceito. E por que não foi aceito? Porque eles ainda não estavam aptos para aprender. Porque ali eles iriam adquirir base sólida para aquisição de valores pessoais. E todos estavam no mesmo patamar? Todos estavam na mesma condição? Não. Só quem estava em condições de poder estudar e aprender é que foi aceito no curso. E isso me fez lembrar aquela passagem que Jesus nos fala, que Mateus está em Mateus 7,6, que Jesus fala: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Está se fazendo maldade com outra pessoa, não quer ensinar, não quer nada, deixa lá o infeliz a ermo? Não, é que não está ainda preparado, o fruto não está maduro, não está na hora certa ainda de aprender. Então você vai desperdiçar um instrutor, e tu vê que é de um gabarito altíssimo todos eles, com um aluno. É tipo assim, é como se o aluno ainda estivesse no jardim e você o curso seria para já um nível universitário. Então, ou seja, né? E ele ainda fala: vocês estão tendo o direito de usufruir da bondade do Pai. Olha só que fofo. Como nada conhece da vida espiritual, urge que o conheçam. Iniciarão no curso de reeducação moral, mental e espiritual. Porque era justamente o que faltava para eles. Moral, a mente forte para não cometer mais ou menos de novo os enganos, e o espiritual, que eles eram totalmente leigos de tudo que acontecia. E qual o objetivo desse curso? Dar esclarecimento para que eles tivessem condição de reencarnar, para que eles pudessem recuperar o tempo que eles perderam com suicídio, e fornecer reabilitação decisiva no erro que levaram ele a sucumbir. Então eles estavam ali para ser esclarecidos e reabilitados. Aquele curso tinha esse objetivo. E eles não são condenados e remissíveis para que fossem relegados à eterna inferioridade, jogados ao abandono das angústias inconsoláveis, excluídos da harmonia apropriada de toda criatura do eterno amor. Porque todos nós somos fadados a sermos perfeitos. Nosso Pai, o nosso Pai maior, ama todos os seus filhos e deseja e quer que todos cheguem à perfeição. E nós vamos chegar. Para isso nós temos a reencarnação como quase um perdão de Deus, para que possamos seguir à frente. E todos têm direito à mesma lei de Deus estabelecida, senão ele não seria justo. Todos terão a possibilidade de recomeçar, que é através da reencarnação, que nós interrompemos, que no caso do suicida, né, abruptamente, deixando situações que não foram resolvidas, para quando eles retornarem, resgatar daquele ponto que parou para continuar, assim como nós, né? Assim como nós. E irmão Sóstenes finaliza o discurso da seguinte forma: não saireis deste local, alcançando as esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto e de vossa consciência não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução.
Então eles só saem dali certificados que vai dar certo, que eles aprenderam, que eles vão se regenerar, e com todo o conhecimento adquirido ali, eles vão conseguir ter uma encarnação promissora. E isso só acontece através da reencarnação. E mesmo quando eles reencarnarem, eles ainda assim vão estar submetidos aos seus instrutores do curso. Porque o curso perdurará durante toda a reencarnação também. E a reencarnação é a prova de validação do aprendizado. E quando o suicida sai da sua encarnação, ele retorna para o Hospital Maria de Nazaré para dar continuidade, para ver se já está em condições de ter uma encarnação normal. E é claro que em função do engano, às vezes demora muitas encarnações para poder quitar, para poder reparar todo o perispírito, sabe, dilacerado pela forma com que tudo aconteceu. Então tem aquele choque anímico, depois tem um outro choque para consertar o perispírito, depois para poder conseguir consertar as situações que é difícil consertar de uma vez só, porque Jerônimo, nós temos certeza se Jerônimo vai continuar vai conseguir cumprir tudo que ele falou? Não sabemos. Mas se ele não conseguir cumprir tudo na encarnação que ele já foi para reencarnar, se não for nessa, vai ser em outra. Mas aquela situação vai ter que ser resolvida. Aquela situação vai ter que ser quitada. E é por isso que Jesus nos fala, né? De maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares até o último centil. Não é praga, mas é porque tem que pagar. A gente tem que reaver os nossos enganos. E é por isso que também ele costuma dizer: e aí haverá prantos e ranger de dentes. Porque o espírito, como é muito rebelde, ele se desespera, ele esperneia e não quer atender à vontade de Deus. O Criador eterno não concedeu a nenhum dos seus filhos o esquecimento, nem o aniquilamento, e nem que fique em repouso a vida eterna, como nós vimos no livro dos Mensageiros, os espíritos que não creem nada, não acreditam em nada, tem aquela teoria niilismo, que chegam no plano espiritual mortos porque eles acreditam que morreu, acabou. Não existe esse sono eterno. Mesmo que você se induza a esse sono não existe. Porque a lei do trabalho é uma das leis de Deus. E em todas as nossas encarnações, nós temos que ter essa lei em nossa existência. Porque só é assim que nós vamos progredir. E Jesus também dizia, né? O meu pai trabalha até agora e eu também. Se o pai trabalha até agora e Jesus também, por que não nós? Por que nós vamos descansar? Nós que ainda temos caminhadas aí, estradas ainda enormes para percorrer, né? E isso me chama sempre muita atenção em todos os livros, né? Porque nós sempre somos convidados a estudar no plano espiritual. Mas a prova final é sempre aqui na Terra. Nós sempre saímos daqui, vamos para o plano espiritual, nos matriculamos em cursos, em trabalhos, né? Que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de amar, de entender e de avaliar, mas mesmo assim a gente esquece. E tem gente que não gosta de estudar. No Evangelho, capítulo 6, item 5... A internet está horrível, né? Eu estou só vendo assim, eu falando lento. Vocês estão conseguindo entender? Ou está saindo muito cortado? Bom, continuando. No capítulo 6 do Evangelho, no item 5, o Espírito da Verdade nos diz o seguinte: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruir-vos. Este é o segundo. Então, meus queridos amigos, sempre teremos que estudar, teremos que aprender, porque só através do estudo que a gente se reforma. E Sócrates deu uma pausa e continuou: aqui estão seus educadores. E aí ele começa a fazer a apresentação de cada um, começando com Epaminondas de Vigo. E quem foi Epaminondas? Discípulo de Simão Pedro. Olha a qualidade dos instrutores deles. Tá, obrigada, tá ouvindo, né? Olha a qualidade dos instrutores
para um espírito suicida, que é um espírito que ele chegou na condição máxima de decadência, né? Glorificou o Mestre Jesus, teve a honra de sofrer o martírio no circo romano e na Espanha, no Santo Ofício, foi queimado vivo por devotamento a Jesus. Temos também o Soriá Omar. Foi um eminente precursor de Jesus, antigo mestre em Alexandria, filósofo grego, logo após o advento de Sócrates, ensinou a doutrina secreta dos discípulos das mais modestas classes sociais. Esteve na Judéia, onde foi martirizado e torturado por espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir. Suportou tudo com humildade, amor e reconhecimento. Você vê, e a gente reclama. Esses discípulos, eles deram naquela época, era testemunho brabo mesmo. Hoje, o nosso testemunho é bem mais leve, não estou dizendo que não doa. E assim mesmo a gente reclama e não quer fazer. E aqui no livro ele nos conta que Epaminondas e o Soriá Omar tiveram a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade, quer dizer, já espírito que já caminhava na linha reta há muito tempo, né? E aí vamos conhecer o nosso Aníbal de Silas, nosso querido. Eu sou apaixonada por ele, gente. Não que eu não goste dos outros dois, mas esse eu sou encantada. Ele conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré. Ele foi aquele menino que Jesus acariciou a cabeça quando aquele grupo de pessoas tinha levado um monte de crianças para Jesus, vamos dizer assim, cuidar, né? Dar uma... Como é que fala esse termo? Pacificar. E aí os seus discípulos começam, não, tira essas crianças daqui, que é incomodar Jesus. E aí Jesus vai e fala, né? Deixa-me se vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E essa criança estava naquele grupo de crianças, que foi a criança que sentou no colo de Jesus. Ele ministrava ensinamentos cristãs, exatamente como os ouvia de Jesus. Então ele era fidedigno a todas as observações, a tudo que Jesus falava. Não veio através de papel nem escrita que alguém disse, que alguém falou. Ele evangelizava os seus exatamente igual ele ouviu do nosso Mestre Jesus. E quando moço, ele começou a trabalhar no cristianismo, instruindo crianças e jovens. Sofreu perseguições, ultrajes e injustiças em várias encarnações. E desencarnou queimado num poste de iluminação festiva aos 37 anos de idade. E o mais interessante, a gente vê a força da fé, que na hora dos mais ardentes martírios, ele reviu as aldeias simples e pitorescas da Galileia, isso ele em chamas. Jesus pregando docemente a boa nova com aqueles arrebatadores quadros, porque as pessoas que tinham capacidade, conforme eu falei no início de ver, conforme Jesus ia contando as passagens, as pessoas que já tinham elevação ia formando os quadros como filmes, né? Daquela passagem, a gente devia ficar até arrepiado, devia ser fantástico demais. E na hora mesmo do arrebatamento dele, ele ouviu Jesus falar: vinde a mim, bendito do meu Pai, passai à minha direita. Olha, gente, é ser muito, né? Muito demais da conta, é um fofo. E o irmão Sóstenes nos relata o seguinte: quando o Senhor pregava, e todos seguiam, vendo que os quadros explicativos também não, porque aqueles que tinham má vontade não conseguiam ver. E isso a gente pode ver numa palestra pública. A pessoa que entra ali para assistir a palestra com desejo de reformar, com desejo de aprender, com desejo de mudar a vida dela naquele conteúdo que ela está assistindo, ela absorve aquilo de uma tal maneira. Tem outras que saem da palestra, quando chega no portão, fala: nossa, a palestra foi ótima. Aí você pergunta: mas qual foi o tema? A pessoa já não sabe dizer qual foi o tema da palestra que assistiu por 60 minutos. Ou seja, não estava ali, não estava pronto. Isso é um alerta para todos nós, né? Quando estivermos fazendo o curso, gente, a gente tem que estar aqui agora.
A gente não tem que estar num passado que já passou e nem num futuro que a gente nem sabe que vai chegar. Vamos estar aqui presentes nesse exato momento, tentando através de estudo melhorar a nós mesmos para que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima. E Aníbal teve vidas sucessivas de renúncia, de trabalhos e sacrifícios. Jamais em seu coração ele diminuiu a vontade de vencer. Jamais. Mesmo naquela dificuldade do passado, que hoje nem temos, né, gente? A gente consegue ir para um templo de oração, entrar, assistir o culto e ir embora. Antigamente você tinha que ficar nas grutas, na caverna, sendo perseguidos e mortos em praça pública, queimados ou apedrejados. Os dias gloriosos de pregações jamais esqueceu a face de Jesus, pousando sobre sua frágil cabeça de menino. Olha, gente, e essa passagem nos mostra a grandeza do reino, que se baseia na simplicidade de um pensamento infantil. Não é? É isso que Jesus, quando falou, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão, que nós tenhamos essa beleza infantil das crianças, que não deixemos a nossa vida nos pisar, nos mastigar e cuspir, como nós fôssemos uns bagaços. Vamos manter a nossa mente infantil com aquela suavidade da criança. Por isso que Jesus disse, deixai-me vir as minhas pequeninos. E que Jesus quis dizer com essas passagens? Que as crianças não são uma perda de tempo, como muita gente acha, e que devemos amá-las e investir tempo e dedicação em sua vida. Por isso que numa casa espírita, se tiver que fechar todos os trabalhos e se ficar só a evangelização, ali já valeu a pena aquela casa estar aberta. Porque a nossa criança, os nossos filhos, as crianças, nossas crianças do planeta, elas são a esperança, né? A esperança do nosso mundo. E Aníbal, depois de uma reencarnação em Roma, dedicou-se ao amparo, particularmente à educação infantil e juvenil. Tanto se preocupou com a infância e a juventude, que a energia dele imprimiu nele a afeição de um adolescente. Tanto é que dos três ele tinha a carinha de adolescente mesmo, de tanto que ele cuidou de criança e jovem. E depois de tantas graças concedidas por tantos séculos de abnegação e amor, Jesus desceu da esfera de luz e lhe disse, vai, Aníbal, e dá dos seus... Ai, desculpa, um momentinho só. Acho isso lindo. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de Maria, minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tantos prezas, os que mais destruídos de luzes e de forças encontrares, conviados a teus cuidados. Pensa de que preferência naquele a cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Através das minhas lições, ensina-os a amar, a servir e a dominar as paixões. Então ele entrega esse espírito maravilhoso que já vem em muitas encarnações dando demonstração de fé, força e coragem. Ele entrega a mãe dele, pede para ele que ensine tudo aquilo que ele aprendeu diretamente de Jesus para todos aqueles espíritos que Jesus entregou à sua mãe, e ele pede que ele ajude a sua mãe, né, a cuidar desses espíritos tão desvairados. E os três tinham sido contemporâneos de Jesus. Conheceram Jesus, conversaram, ouviram, falaram, pregaram juntos. E o irmão Sóstenes nos conclui esse relato, essa apresentação da seguinte forma. Avante, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. E aí eles foram divididos em agrupamentos homogêneos de 10, né? De 10 individualidades, sendo separados, como no hospital, as damas dos cavaleiros. Mas eles poderiam estar somente
no decorrer das aulas, porque ali já era mesclado, e nos dias de reuniões recreativas. Poderão avistá-las ao longe ou trocar algumas ideias. Quer dizer, não era bagunça, ainda tinha restrição. E por que teriam que ser assim? Porque eles ainda traziam arrastamento penosos da matéria, a inquietação mental perturbadora. Tinham que habituar o pensamento à disciplina higiênica. É por isso que eu sempre, vamos higienizar o nosso pensamento, vamos tirar aquela ideia ruim, aquela ideia negra, aquela ideia que nos atrapalha. Porque no plano espiritual, o curso é dado, que tem matéria, para você aprender a habituar a higienizar o pensamento. E a ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves a conquistas mentais. Olha só como a gente tem que prestar atenção nisso, né? Ai, meu Deus, o tempo tá acabando. Jesus, ainda tem coisa dessa. Enquanto não progredires o bastante, será necessário isolamento, esquecerão que foram homens e mulheres e agora deverão buscar o amor espiritual, o sentimento fraterno e incorruptível, inclinações divinas apropriadas para o arrebatamento do espírito. E algum tempo depois, eles encontraram a Doris e a Rita numa antessala, que é onde eles iam ser encaminhados para o edifício, onde funcionariam as aulas de filosofia e moral. E um estudo magnífico e um magnífico palácio situado na formosa Avenida Acadêmica. Ou seja, elas o receberam e pegaram eles e levaram para esse lugar. E como era o recinto dessas aulas? Salões imensos, como um anfiteatro, disposto em semicírculo, porque eles eram postos em semicírculo, o instrutor ficava na frente, num cômodo das arquibancadas acompanhava traços idênticos. Ao fundo, uma enorme placa luminosa, que era aquela tela de projeção, lembra? Quando eles botavam aqueles negocinhos na cabeça deles para ali ver que o agenopenalvo, o que fez, era aquela mesma tela de projeção, e no centro, junto à placa, uma cadeira do professor. E acima da tela estava escrito: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E Aníbal de Silas aparece para iniciar a aula nesse momento. Em seguida deles, 2 adjuntos, que era o Pedro de Salústio, e sobe no tablado 6 iniciados, ou seja, 6 iniciados seriam o quê? 6 suicidas que ficariam sentados naquele semicírculo, com aquela tipo uma coroa de luzes na cabeça, onde ali o pensamento ia irradiar igual para todo mundo. E logo ouviram um hino sacrossanto. E qual o objetivo dessa música, né? Retirar do ambiente qualquer resquício de preocupação. Aí a gente vê a importância na música no ambiente da casa espírita, no ambiente quando está ainda antes de começar a palestra, botar uma música ao fundo, na mesa mediúnica também botar uma Ave Maria baixa para que as pessoas já cheguem sentando e se harmonizando, sem ficar conversando, porque nós somos barulhentos, né? E aí, através disso, vinham ondas magnéticas, eram conduzidas através do som, fazendo vibrar um harmonioso estado de concentração, de pensamento e vontade. Junto, quer dizer, aquilo fazia que todos ao mesmo tempo tivessem esse tipo de concentração. E a voz de Aníbal espalhou na sala como um convite enternecedor. E ele fala o seguinte: vamos orar, meus amigos. A prece será vigorosa, baluarte, capaz de manter serenos os vossos pensamentos. E aí eu sempre gosto de afirmar, a prece é sempre um remédio para as nossas intentações, sofrimento, para nossas dores. E é um recurso que a gente não usa na hora que a gente está inquieto, que a gente está aflito. Você vê que tudo começa com uma prece e eles sempre fazem um adendo em relação à prece. E ele continua, orando, dele recebereis as forças dele, Deus, né?
as forças que vos habilitarão para o heroísmo necessário nas lutas que deverei travar para avançar pelo caminho de progresso e de luz. E Aníbal vai e ora. À proporção que ele orava, saía uma faixa fosforescente dele que irradiava para todos os cantos, se estendia para todos os cantos, abrangendo toda a assistência que estava ali envolvida. Ele orando. Olha a luminosidade que saía dele. E aí, Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo, formado pelos 6 iniciados, os suicidas, né? E que o acompanhavam Pedro e Salústio. Pela magnitude de que se passou, não apenas naquele dia como nas subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis que exerceu influência sobre o nosso destino, no nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós. E termina assim a aula de hoje. Eles iniciando as aulas com esses instrutores maravilhosos, e a gente vê que todos os diretores, todos os espíritos de altíssima envergadura, todos eles envolvidos na recuperação de espíritos que caíram aqui na Terra por vaidade, por orgulho, por não aceitação a Deus, por achar que tudo acaba, que matou, morreu, não tem mais nada, por falta de fé, porque como a fé nos ajuda nesses momentos de dores, como a oração nos acalenta a nossa alma, como acalma a nossa mente, sabe? Como nos ajuda a raciocinar naquele momento que o nosso pensamento está todo destrambelhado. Então eu sugiro prece, gente, não deixem de rezar. Então já finalizando a aula, já tenho só 2 minutinhos, a nossa próxima aula, conforme Simone já postou, vai ser dia 31 de janeiro, porque hoje é a nossa última aula do ano. A nossa próxima aula vai ser 31 de janeiro, deixa eu ver aqui na minha folhinha, 31 de janeiro, no mesmo horário. Não teremos aula em dezembro, porque já é Natal, tá todo mundo em festas, né? E não teremos aula também em fevereiro, mas quando chegar mais próximo, a Simone decide se terá ou não, tá? Porque dia 28 já cai carnaval, dia 21, né? Aí não sei se as pessoas vão estar viajando. É mais ou menos isso, né, Simone? Você poderia dizer se eu estou falando tá certo ou não? Então, não teremos aula em dezembro, teremos em janeiro e não teremos em fevereiro. E a nossa próxima aula terá como subtítulo Vinde a mim, né? Vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e aflitos, né? Que eu vos aliviarei. Foi muito bom esse ano estarmos juntos. É uma aula que eu amo de paixão, sou apaixonada por esse livro. Sou apaixonada por vocês, é uma turma muito gostosa, muito participativa. Sim, não teremos em fevereiro, isso mesmo, a Simone está dizendo que não teremos aula em fevereiro, então teremos aula só em março. Obrigada por todo o carinho, obrigada por toda a confiança, Simone, que você sempre deposita em mim. Obrigada por essa energia que eu recebo no momento que eu estou dando a aula. Para mim é sempre muito prazeroso. Desejo para todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vamos renovar nossos votos com Jesus e Maria, né? Vamos renovar conosco mesmo para que possamos fazer melhores reformas, melhores escolhas, né? Que possamos já nesse ano sair dele já com pensamento, palavras e ações de espíritos já com a intenção de se renovar. Nós não chegaremos num planeta renovados se a gente não se renovar aqui nesse planeta de prova e expiação. Amo todos vocês, amo o carinho que vocês têm comigo. Eu sou assim, fanzoca de todos vocês. E olha, até ano que vem, tudo de bom, sabe? Vamos fazer uma ceia mais modesta, vamos fazer compras mais modestas, porque estamos num período de crise, o mundo vive uma crise muito intensa e uma escassez também. Então vamos aprender a ser menos
porque ser menos é ser mais. Agradeço a todos, a Simone, a minha família Greschke, que é minha família mesmo, de outras encarnações. Agradeço a todos vocês que sempre me incentivam para que eu continue, para que eu não pare. Muito obrigada, muita gratidão por todos vocês e até ano que vem. Saudade já de vocês. Gente, eu tô aqui com o meu computador tentando desligar o telefone.